Tem medo de lobisomem? Posso contar uma história? É bem assustadora. Vou contar. É bem assustadora. Bora lá. Bora pro relato. Olá, meu nome é Pontes. E isto aconteceu comigo quando eu era moço solteiro. E fui trabalhar em uma fazenda abandonada lá pras bandas de Minas Gerais. Eu e o meu irmão tínhamos 20 e 21 anos quando o seu Marcondes falou com o meu pai, que estava precisando de 2 rapazes fortes para roçar mato e fazer serviços de servente em um lugar que ele estava indo trabalhar. Pagamento todo fim de semana, mas teríamos que ficar por lá. Eu e o meu irmão éramos solteiros, não tínhamos filhos para cuidar, e como o dinheiro era bom, nós aceitamos. Nós fomos de carro com o seu Marcondes, e na metade do caminho ele pegou mais um homem, e entramos para dentro do mato por uma estrada de terra que era bem longe. Deu quase 3 horas de viagem só por esta estrada de terra, até que chegamos na porteira de um cercado, até que um senhor abriu quando viu quem era. Já lá para dentro do cercado havia um casarão muito bonito, mas muito mal cuidado, e tinha mato para todo lado. E aquele senhor veio falar com o seu Marcondes e disse que os outros homens já estavam se instalando nas casas da vila. Demos a volta e vimos ali 4 casas, como essas casas de vila. E era ali que nós íamos dormir, tomar banho e comer. Lá haviam mais 7 homens, mas quem mandava e desmandava em tudo era o seu Marcondes. O senhor que abriu a porteira era um tipo de caseiro e que também fazia a nossa comida e alguns serviços por ali. Era um lugar no meio do nada. Quando chegava a noite, era feita uma fogueira grande na frente das casas onde a gente dormia. E ficávamos até tarde conversando sobre várias coisas. Entre elas, coisas que o povo dizia ser assombração. O caseiro, que se chamava Odair, contou que trabalhava ali naquele local há mais de 30 anos. E que as ordens era só para não deixar ninguém invadir a casa. Curioso, eu perguntei para ele se ele, vivendo tanto tempo por ali, nunca tinha visto nada que lhe desse medo. Ele nos olhou e disse: "Eu já vi. E não foi só uma vez. Inclusive, tem um negócio que eu achei no meio desta mata. E se vocês quiserem, eu mostro amanhã para vocês." "O que foi que você viu?" perguntou o seu Marcondes. E o velho Odair respondeu: "Eu vi um bicho demônio, que de dia ele é gente. Ele vinha aqui anos atrás para se virar no diabo e depois de um tempo sumia por vários meses, até voltar novamente. Eu sei até onde ele ficava. Amanhã eu mostro para vocês." Eu perguntei: "Mas o senhor viu este bicho mesmo?" E ele respondeu: "Sim, por 3 vezes. Coisa feia. Deixa a gente paralisado de medo." E quando amanheceu, pedimos para o seu Odair mostrar o lugar onde ele tinha visto o tal bicho. Nós andamos por uma trilha até que vimos umas árvores bem altas. E ele falou: "Ali, debaixo daquelas árvores." Quando chegamos perto, nós vimos um buraco bem grande aberto no meio do mato. E tinha água até o meio, por conta das chuvas. Eu perguntei se era fundo. E ele falou que tinha quase 4 metros e que ele mesmo tinha feito as medidas quando achou o buraco.
E eu perguntei quem tinha cavado tanto e tão fundo e por qual motivo. E ele respondeu: quem vinha aqui passava a noite aí, nesse buraco. Mas o homem que entrava não era a mesma coisa que se via depois que anoitecia. Eu lembro que em uma noite eu acordei com uns urros bem feios, como se fosse um bicho bem grande se engasgando. E não foi só nesta noite, foram outras várias noites. E em uma certa noite eu decidi ver o que era. Antes de escurecer, eu entrei no mato e acabei vendo um homem de meia idade que veio até aqui. Eu o segui com cuidado e vi que ele pegou uma pedra e amarrou em uma corda e jogou lá embaixo. E então ele desceu pela corda. E logo depois eu vi ele jogar a corda que estava amarrada na pedra para fora do buraco. E eu fiquei imaginando, por que alguém ficaria dentro de um buraco sem ter como sair? E quando escureceu, eu comecei a ouvir uns urros que saíam de dentro do buraco. O homem que tinha entrado no buraco não era mais um homem. Eu me aproximei e vi que tinha um bicho raspando as unhas na terra, tentando subir. Eu me assustei e voltei para casa e fiquei escondido na parte de cima do forro, com medo daquela coisa conseguir sair e vir atrás de mim. Nós voltamos para o casarão e a história que aquele velho contou foi o assunto daquele dia inteiro. E quando acendemos a fogueira à noite, ele nos contou que por várias vezes ele ouviu aqueles urros já perto da casa. E ele disse que ficava sempre escondido no casarão, na parte de cima do forro de madeira. E aquela criatura ficava a noite toda urrando em redor do casarão. Eu perguntei se recentemente ele tinha ouvido aqueles urros. Ele falou que não, que já fazia alguns meses que não ouvia nada. Depois de um mês que ouvimos aquela história, nada aconteceu. Mas em uma noite, eu acordei com o meu irmão balançando a rede e dizendo que tinha algo do lado de fora. Eu, o meu irmão e o seu Marcondes tentamos ver o que era, mas estava bem escuro. Só quando a lua começou a iluminar melhor, nós vimos que era uma coisa de andar estranho, que por hora tentava sentir o cheiro no ar e por hora fungava cheirando o chão. O bicho era grande e quando andava, ele arrastava as mãos no chão. E a única coisa que tínhamos para nos defender eram as ferramentas de corte que ficavam ali. E de repente aquela coisa deu um urro medonho que acordou os outros que dormiam ao lado. Então o bicho se pôs perto do chão e saiu correndo. E eu fiquei imaginando se o seu Odair tinha visto e ouvido tudo também. Nós estávamos morrendo de medo e já tínhamos decidido que quando o dia amanhecesse, nós iríamos embora. Nós arrumamos nossas coisas e quando os primeiros raios de luz apareceram, o seu Marcondes foi até o casarão. Ele chamou e chamou, mas o velho caseiro não deu nem sinal de vida. O seu Marcondes deixou um recado que iriam embora. E os que ficaram falaram que dariam o recado e que até o final do dia também iriam embora. Já estávamos indo embora e eu desci para abrir a porteira. Quando vimos o velho Odair saindo do mato sem camisa, o seu Marcondes viu e me disse: entra logo no carro e vamos embora. Vimos o velho sair do mato, mas não procuramos saber o porquê que ele estava saindo dali, naquela situação, e sabe-se lá de onde. E no outro dia, o seu Marcondes disse: aquele maldito não estava contando a história de alguém que virava bicho. Aquele maldito estava contando a história dele mesmo.
Boa noite.